Jesus, o novo templo. Caros irmãos e irmãs, a liturgia do terceiro domingo da Quaresma nos revela a eterna preocupação de Deus em conduzir os homens e mulheres ao encontro da vida nova. Veja, na primeira leitura, Deus oferece-nos um conjunto de indicações, os mandamentos, que devem balizar, orientar, auxiliar na nossa caminhada pela vida. São indicações que dizem respeito às duas dimensões fundamentais da nossa existência, a nossa relação com Deus e a nossa relação com os irmãos. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo sugere-nos uma conversão à lógica de Deus. É preciso que descubramos que a salvação, a vida plena, a felicidade sem fim, não estão numa lógica de poder, de autoridade, de riqueza, de importância, mas está na lógica da cruz, isto é, no amor total, no dom da vida até as últimas consequências, no serviço simples e humilde aos irmãos e irmãs. No Evangelho, Jesus apresenta-se como o novo templo, onde Deus se revela aos homens e mulheres e lhes oferece o seu amor. Convida-nos a olhar para Jesus e a descobrir nas suas indicações, no seu anúncio, no seu Evangelho, essa proposta de vida nova para todos. A primeira leitura nos recorda que na caminhada do êxodo pelo deserto, o Senhor Deus estabelece os preceitos que irão nortear a vida nova de seu povo liberto. Os 10 mandamentos e sua observância são condição essencial da aliança selada entre o Senhor e o seu povo escolhido. Israel recebe a lei como o grande dom de Deus no deserto e reconhece que depende e precisa da orientação divina. Os preceitos recebidos são apresentados a toda a comunidade para que estabeleça um vínculo com o Senhor, como seu único Deus, e para que não volte à condição de escravidão. Israel recebe todas as instruções para deixar para trás as relações de opressão da casa do faraó e se lançar na missão de construir uma nova vida, fundamentada na prática da justiça. A Quaresma é tempo em que buscamos nos reconciliar com Deus e com os irmãos e irmãs. E os mandamentos do Decálogo são colocados diante de nós como princípios orientadores que contêm a sabedoria divina e devem ser apreciados por nós e observados como regra de ouro. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo confirma que a salvação é agora obtida mediante a fé no acontecimento da cruz. A cruz é poder e sabedoria de Deus, porque é capaz de dar a salvação, enquanto a sabedoria humana, judaica ou grega, que não reconhece na cruz uma força salvífica, se torna incapaz de indicar ao ser humano uma vida de salvação. Por isso, busquemos uma conversão à lógica do pensamento divino. Essa deve ser a pregação de todos os cristãos. Pregamos Cristo crucificado, escândalo para os homens, mas para os chamados, sabedoria de Deus. No Evangelho de João, Jesus, ao visitar o Templo de Jerusalém, mostra sua consciência de como as atividades religiosas podem ser corrompidas pelos interesses econômicos e políticos, pelos grupos dominantes. Nessa narrativa, Jesus nos fala que devemos promover a vida e não as leis do mercado. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. O Papa Francisco, na exortação apostólica Evangelho Gáudio, número 53, também nos ensina: não a uma economia de exclusão e da desigualdade social. Essa economia mata o ser humano, é considerado um bem de consumo, descartável, resíduo, sobras, etc. Jesus nos diz que esse templo-mercado deve ser destruído, mas ele se consumiu para reconstruir o templo que é o ser humano. O zelo por tua casa me consumirá. Doravante, o verdadeiro templo é o corpo de Jesus, que morre e ressuscita. Deus não quer habitar somente em edifícios, mas no próprio ser humano. Pense nisso. Você deve ser morada de Deus, templo do Espírito Santo. Essa é a proposta de Jesus para toda a humanidade, sermos morada de Deus. Os profetas de Israel tinham, em diversas situações, criticado o culto sacrificial que Israel oferecia a Deus,
considerando como um conjunto de ritos estéreis, vazios, sem significado, uma vez que não era a expressão verdadeira de amor a Deus. Veja, quando Jesus pega no chicote de cordas, expulsa do templo os vendedores de ovelhas, de bois, de pombas e derruba as mesas dos cambistas, revela-se que chegou os novos tempos, os tempos messiânicos, predito e anunciado pelos profetas. Em Zacarias 14, 21 diz: não haverá mais vendedor na casa de Javé dos exércitos naquele dia. O gesto de Jesus está em sintonia com a denúncia dos profetas acerca dos cultos e sacrifícios que não agradam a Deus. No entanto, Jesus vai bem mais longe do que os profetas veterotestamentários disseram, ao expulsar do templo também as ovelhas, os bois que serviam para os ritos sacrificiais que Israel oferecia a Deus. Jesus mostra que não propõe apenas uma reforma, mas a abolição desse tipo de culto sem sentido, como já disse, que não agrada a Deus. O culto prestado a Deus no templo de Jerusalém era, antes de mais, algo sem sentido. Ao transformar a casa de Deus num mercado, os líderes judaicos tinham suprimido a presença de Deus. Mas, além disso, o culto celebrado no templo era algo de nefasto. Em nome de Deus, esse culto criava exploração, miséria, injustiça. E por isso, em um lugar de potenciar a relação do homem com Deus, afastava o homem de Deus. Jesus, o Filho, com a autoridade que lhe vem do Pai, diz claro: basta! Há uma mentira com a qual Deus não pode continuar a pactuar. Não façais da casa de meu Pai casa de comércio. Essa é a ordem de Jesus. A casa de Deus é casa de oração e deve ser casa de oração sempre. A atitude de Jesus assemelha-se ao zelo profético pelas coisas de Deus. Jesus age como filho zeloso que recupera o sentido original do culto, da oração e do lugar sagrado. Portanto, caros irmãos e irmãs, simbolicamente as atitudes de Jesus nesse texto anunciam sua missão de libertar, de purificar seu povo. Assim ele recupera o verdadeiro sentido do culto a Deus e das tradições sagradas. Veja, Jesus nos ensina a sermos guardiões da casa do Pai, dos mandamentos, dos lugares sagrados, das instituições que são sagradas, porque estão a serviço da vida, como a família, a educação, a saúde, as obras de caridade e tantas outras obras que estão a serviço do reino e da vida. As instituições sagradas têm seu devido lugar e valor em nossa vida, e respeitá-la é condição essencial para o bem comum. Contudo, devemos ter zelo por aquilo que é de Deus, e você sabe o que é de Deus. Nesta quaresma e durante a sua vida, aprenda a cuidar e zelar do patrimônio divino que lhe foi confiado. Por isso, convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva no nosso canal do YouTube, no Facebook, dê seu like, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos proteja e abençoe de sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.